Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai falar sobre teatro, né? No capítulo 17 do livro de vocês, intitulado Em Cena. Érica, o que é que a gente vai ver nesse capítulo? A gente vai ver o conceito do texto dramático, a estrutura desse texto e o espaço em cena, tá bom? Além de conversar um pouco sobre a preparação dos artistas, dos atores, né? Que encenam essas maravilhosas peças teatrais, tá certo? A Erika é só sobre o teatro, não tem nada a ver com o cinema, não. Gente, o teatro, ele é a base pro filme, ele é a base para a novela, certo? Então, é a base da encenação, é o teatro, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje, Érica? A gente vai ver o conceito do texto dramático, né? Vai relembrar, na realidade, o conceito do texto dramático, que é um texto dramático, a estrutura do texto dramático e o espaço da cena, né? Que é o local onde a gente imagina, onde acontecem todas aquelas histórias maravilhosas. Ok, pessoal? Então, livro aberto na página 157 e vamos para frente. O que é um texto dramático, Érica? Gente, o texto dramático é aquele texto que ele é escrito para ser representado no teatro, no cinema e na televisão. Ah, no rádio também, Érica? Sim, no rádio também, certo? Quando existiam as radionovelas, tá certo? Sua estrutura é composta por diálogos e orientações para as montagens de cena, certo? Então, quem vai idealizar um texto dramático já tem que pensar tudo. Tem que criar os personagens, tem que criar, tem que fazer a ambientação, a ambientalização dos personagens naquele espaço, tá certo? Então, a pessoa que escreve, que é o dramaturgo, né, ele tem que já pensar em tudo que a gente vê hoje nos filmes, tudo que a gente vê hoje, até mesmo nas peças teatrais, nas séries, tudo foi pensado antes, quando o dramaturgo, né, ele idealizou aquela história, tá certo? Então, o conceito do texto dramático é esse. É um texto que é feito para ser representado no teatro, no cinema e na televisão ou no rádio também, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aí essa estrutura que é muito importante, né? Que são as características do texto dramático. A gente já reconhece essas características quando a gente vai pensar nas histórias que a gente gosta, dos filmes que a gente já assistiu. Por exemplo, a gente tem o conflito, né? Toda história tem um conflito ali, uma disputa, certo? A tragédia, comédia ou drama, isso está muito presente nos filmes de comédia, nos filmes, naqueles filmes do Titanic, por exemplo, né? Aquele drama, aquela coisa toda, aquele filme de catástrofes, certo? Tragédias, aquelas coisas todas. Ou drama, né? Que é aqueles filmes muito de cachorrinhos, né? Que tem lá o Marley e eu, por exemplo, certo? Ave Maria, não gosto nem de lembrar desse filme, mas enfim, certo? Então, a gente lembra, eu estou citando para vocês fazerem a ambientação, tá bom? Então, o texto sempre é dito por alguém a alguém, é uma narrativa, certo? É uma narrativa que existe, é uma história sendo contada. A ação e sequência de acontecimentos, você tem o começo, você tem o meio, né, que é o desenrolar lá e tudo, e a apresentação dos personagens, o engodo todo, e você tem o final, né? Geralmente vai terminar de uma forma feliz ou não, certo? Aí a gente tem também os personagens. E sem os personagens o texto fica meio inviável, né? Não acontece, certo? E o espaço, o que é esse espaço? É o meio cultural, social e o tempo em que aquela história ela é ambientalizada. Por exemplo, a gente tem a, a história do Romeu e Julieta, certo? O Romeu e Julieta é clássica de Shakespeare. Elas passavam em numa época muito antiga, né? Que existiam as diferenças sociais e tudo, mas embora seja uma história muito antiga, a gente reconhece o mesmo enredo nos dias atuais. As diferenças de classes sociais sempre existiram, infelizmente. A gente vê também as questões, disputas familiares, né? Também, infelizmente, sempre existiram as questões de preconceito, certo? Então, se vocês forem pensar, essas histórias que foram encenadas, que tiveram seus primeiros enredos lá
como eu citei agora do Romeu e Julieta, o próprio Hamlet, né, de Shakespeare também, certo? A gente tem outros grandes dramaturgos que escreveram, enfim, que podem muito bem trazer esses textos para uma releitura nos dias atuais, tá certo? Porque esses textos eles foram criados para manter a atenção do público focando em problemas reais, né? Em problemas que realmente existem. Tá certo? Então, o meio cultural é aquele meio onde se desenvolve a história social também, que tem muito a ver com o ambiente em que as pessoas vivem, né? A quais classes elas pertencem, né? E o tempo, se é num passado recente, num passado muito, muito antigo, ou num futuro, certo? Ou então, ok, tudo bem, né? Beleza, massa. Vamos lá para frente. Aí a gente tem aí, pessoal, a estrutura, ainda sobre a estrutura do texto dramático, certo? A gente tem a ação, ela se desenrola numa estrutura interna, né? Que é a apresentação do personagem e do conflito, certo? E tem a divisão de atos, que são as cenas complexas que podem ser divididas em quadros e personagens, né? Tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, dependendo da extensão do texto. Um texto muito grande, então o autor ele se dá essa liberdade de dividir esses atos para não ficar uma sequência cansativa, certo? Até mesmo para os atores darem uma respirada, certo? Isso acontece muito no texto teatral. Lembrem-se que a dinâmica para a televisão, para séries, né, é diferente, tá certo? Mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem a introdução, o clímax e o desfecho. Isso é clássico, certo? Introdução, clímax e desfecho. Essas são características também da estrutura do texto dramático. Tá ok, pessoal? E aí a gente vem para o famoso espaço que a gente falou um bocadinho agora, certo? Espaço cênico, espaço de representação, espaço representado e espaço aludido. O cênico é onde acontece a ação dramática, né? Se você tem uma história que determinada cena está passando, vamos lá, citar o Titanic, né? Com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. A gente tem a ação dramática que se passa toda ali no convés de um navio, certo? A maior parte, na verdade, no convés e na estrutura interna do navio, certo? A representação é o palco onde ocorre a peça teatral. A gente poderia dizer que também onde, por exemplo, na hora em que o Jack e a Rose eles estão no convés, então o convés é o palco, né? Tem outro momento que eles estão lá dentro da estrutura, no salão de festas. Ali é o espaço cênico também, certo? Ali é onde se desenrola. Aí a gente tem o espaço representado, que é um ambiente recriado pelos atores que se interliga ao cênico. Também tem, a depender de onde os atores estão, tá certo? E a gente tem o espaço aludido, que são os lugares referenciados diferentes dos representados. A gente pode dizer que o espaço aludido, mais uma vez referenciando o Titanic, quando no começo do filme a Rose ela se lembra, né? Então o espaço aludido pode ser considerado ali naquele momento, tá certo? Mesma coisa se fosse um texto teatral, se estivesse sendo encenado poderia haver uma memória ali da personagem principal. Ok, pessoal? E outra coisa muito importante também, que é interessante que vocês se lembrem, o ator e a atriz, eles precisam muito do corpo para a representação. Então, é muito importante que existam a preparação corporal, que existe a preparação vocal, tá certo? Porque sem a voz, o representar ele fica limitado, tá? Então, não esqueçam da preparação do ator e da atriz, que é muito importante para a composição do texto teatral, do texto dramático, tá? Da dramatização da história. Beleza, pessoal? Então, a gente vai agora para a criação de personagens. Capítulo 18, Érica. Érica, por que você vai tá
tá falando de um capítulo junto do outro? Gente, porque é praticamente o mesmo conteúdo, tá certo? Então, a gente trouxe para vocês aí a criação dos personagens. Vamos pensar o que é um personagem, o que é a personagem ou o personagem, tanto faz, certo? Mas entender o que é um personagem é muito importante para que a gente perceba que a interpretação ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar, certo? Então, capítulo 18, criação de personagens, página 163. O que a gente vai falar nesse capítulo, Érica? O que é um personagem? A gente vai entender um pouco como é que se faz a preparação de um personagem, a estrutura de um personagem, e a gente vai conhecer um pouco do método Stanislavski, né? O Stanislavski, ele foi muito, muito, muito importante para a ruptura, né, dos padrões antigos de representação e a criação de um novo jeito mais humanizado de representação teatral, certo? Propriamente falando, tá certo? Claro que existem outros preparadores de atores aí muito famosos, mas o Stanislavski, ele é muito, 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 muito famoso porque ele revolucionou, certo? A representação teatral. O que é um personagem? Vamos lá, certo, gente? Um personagem é cada uma das figuras humanas que é apresentada em uma obra de ficção, peça teatral, romance, conto, filme, etc, certo? Pode ser protagonista, que é o principal, antagonista, que é o adversário, o vilão, né? O coadjuvante, certo? Que é sempre o amigo do personagem principal, certo? Que sempre ajuda e tal, aquela coisa toda. Eu coloquei aí para vocês uma imagem do filme Mulan, né? O filme Mulan, ele tem a personagem em quadrinhos, que é uma guerreira, certo? Que ela tem uma história muito bacana e tudo, e recentemente passou para a interpretação de uma atriz, de uma atriz que vestiu a pele da Mulan, né? Que é a Liu Yifei, né? Essa atriz, ela teve uma grande preparação antes de ir para as telas. Por quê? Porque é um filme sobre uma guerreira. Então ela teve que se preparar, ela teve que aprender artes marciais, ela teve que aprender a cavalgar, a atirar arco e flecha, ela teve que aprender a lutar mesmo, né? Se movimentar. Então exigiu dela, além do próprio ato de atuar, né? Que é o mínimo que se espera de um bom ator. Ela teve que ela envolveu todo um personagem, uma preparação muito pesada. E a gente cita também as preparações que são icônicas, né? Que a gente pode lembrar aí de atores que fizeram uma preparação para encarnar mesmo o personagem, para que a gente sentisse verdade, né? Naquela representação. Então, eu acho que esse filme vai ser muito bacana quando estrear aí. E é um filme que vai mostrar uma outra versão dos desenhos animados. Afinal de contas, está na moda, né? As live actions aí dos desenhos animados para a vida, para os atores de carne e osso mesmo, certo? Então, a gente tem aí o método Stanislavski, né? Konstantin Stanislavski, ele desenvolveu aí, ele foi um cara muito à frente do seu tempo, porque ele queria sair daquele engessamento que eram as apresentações teatrais, né? Então ele via muita mecanização nos artistas e ele queria tirar isso, porque é, ele via que quando o ator ele havia decorado o texto ao invés de sentir, era muito mais frequente os erros, eram muito mais frequentes os erros, o ator ele se desgastava muito mais. Então ele, em anos de estudo, né, ele desenvolveu aí esse método que é aplicado até os dias de hoje, né? Claro que com algumas intervenções, logicamente. Então, esse método, ele traz o que? Ele traz o relaxamento, ele traz a concentração e a observação, ele traz a importância das particularidades e a verdade interior. O que é isso, Érica?
Vamos lá. Quando ele falava de relaxamento, então ele dizia que o seu ator, a sua atriz, ele não podia trazer tensões, né, da sua própria vida pessoal, porque isso iria tirá-lo do foco, certo? Do personagem, da personagem, certo? Então, isso atrapalha quando o artista o ator, ele estava preocupado, ele estava estressado, isso atrapalhava na própria expressão vocal, né? No desenvolver do seu gestual em cena, certo? Então ele prezava muito pelas técnicas de relaxamento. Concentração e observação. Ele também prezava através de muitos exercícios que os artistas, a ator e a atriz, eles focassem em si, né, nos seus sentimentos, eles esquecessem durante a cena ali, durante aquele ensaio, eles focassem só naquele ambiente, né, naquele ambiente em si próprios mesmo. É a boa concentração, certo? E a importância das particularidades, que é o quê? O ator, ao interpretar um personagem, ele tentar se conectar com o passado do personagem, a criação que ele fez na cabeça, né? O que o personagem, por exemplo, o que é que o personagem comeu de manhã, o que é que se ele tinha passado por forte emoção, se ele tinha passado um perfume, certo? Então isso tudo faz parte da conexão, né? Das pequenas coisinhas, pequenas particularidades que ajudam ao ator, a atriz interpretar bem um personagem, né? E o contato com a sua verdade interior, que é o quê? A partir de vários exercícios, o ator ele precisa estar apto, ele precisa passar para o público, o que ele está sentindo, né? Então, existem, claro, atores e atrizes que não conseguem fazer isso com toda maestria, né? 100% durante uma peça teatral, um filme, né? Existem atores e atrizes que não passam a emoção da forma bacana, né? Que a gente não sente. Tanto é que a gente como espectador, ousa julgar. Nossa, que interpretação horrível. Que interpretação, não senti nada, é muito seca, não gostei, né? Então a gente julga, mas é porque vai que existiu alguma quebra. Então esse método Stanislavski, ele é ancorado nesses pontos que ajudam, não é algo separado, é um método que ele funciona à base de exercícios que preparam o ator e a atriz para encarnar ali o papel com maestria. Beleza, pessoal? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, capítulo 17, capítulo 18, né? A gente falou sobre interpretação teatral, local cênico, eu acho que vocês entenderam. Se não, quando a gente se encontrar na nossa aula ao vivo, né? Nossa aula Tira Dúvidas, a gente conversa mais sobre esses assuntos e eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se, certo? E já já a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.